Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e eu sempre faço essa recomendação: não deixar de faltar à missa ao domingo. Um dia eu estava ouvindo uma homilia e um bispo lá da África, ele testemunhava assim com muita emoção, porque os seus fiéis viajavam 4 dias para poder participar da missa. 4 dias de viagem para participar do sacrifício, do santo sacrifício da Santa Missa. Isso que é amor ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é amor a Deus. Às vezes nós temos a igreja do lado da nossa casa e tem pessoas que levam 4 anos sem ir na igreja. Lastimável. Mas graças a Deus, os católicos estão cada vez mais tomando consciência do valor da Santa Missa. Você tem faltado à missa ao domingo? Quem vai e participa de todas as missas com frequência nos domingos é porque ama a Deus verdadeiramente. Hoje nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o 28º. Aqui praticamente Jesus começa a sua missão. Ele foi expulso de Nazaré. Os nazarenos não o compreenderam e foi a cidade onde Jesus foi criado. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E além de expulsar, ainda queriam jogá-lo no precipício. E ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, mostra que Jesus passou no meio deles e se dirigiu para Cafarnaum. Ele sai de uma sinagoga e vai para uma outra sinagoga. E ele entra na sinagoga de Cafarnaum e com quem ele se depara? Com o diabo. O diabo estava ali. Já tinha possuído uma pessoa. E agora ele olha para Jesus e diz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma realidade. O diabo existe. Os demônios existem. Lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse,
lá diz, ali fala vários nomes dele. Antiga serpente, diabo, Satanás, dragão, tudo para designar um espírito maligno, que vivia no céu, contemplava a Deus, adorava a Santíssima Trindade. Por isso que quando ele vê Jesus, ele já reconhece, já vai dizendo, tu és o Santo de Deus. Hoje em dia, na igreja, tem surgido os falsos teólogos, assim como na primeira leitura até mesmo está dizendo para se tomar cuidado com os falsos profetas. Ali eles falam e provam, não sei como, que o diabo não existe. O diabo existe tal como Deus existe. E uma vez que o diabo existe, o inferno também existe. E assim como o inferno existe, o céu existe também. Isso aqui precisa ficar bem claro. O céu para os bons, o inferno para os maus. Você compreendeu? Aqueles que levam uma vida santa, lutam pela santidade, como vai dizer na carta aos Tessalonicenses. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Essa é a vontade de Deus. E que evitemos qualquer tipo de impureza. Essa é a vontade de Deus. A santidade nos leva para o céu. A vida de pecado nos leva para o inferno. Essa é uma grande verdade. Hoje, há uma tendência dentro da igreja para negar o inferno, para negar o diabo. Se nós negamos o diabo, a existência do diabo, se nós negamos a existência do inferno, então significa que não haveria motivo nenhum, primeiro, para Jesus se encarnar e morrer na cruz e nos salvar, não haveria motivo nenhum para nós lutarmos contra o pecado, porque se o diabo não existe o pecado. Se o inferno não existe, o pecado também não existe. Está todo mundo na graça de Deus. O pecado não existia. Estou falando o pecado. Antes de Adão e Eva desobedecerem. Quando eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. E aí veio a morte. E como é que foi? E como aconteceu a desobediência de Adão e Eva? Aconteceu justamente quando Satanás apareceu em forma de serpente e enganou Eva e Adão. Então aí estamos com clareza, designado, falado, exemplificado, que o diabo existe. Está lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Não é uma história de carochinha, não. É uma história real. O diabo negou Deus, ou melhor, desobedeceu a Deus e levou o homem a desobedecer Deus também. Tanto que ele foi expulso do céu, conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, e esses anjos se tornaram demônios porque desobedeceram a Deus, então eles foram expulsos do céu. E uma vez que eles foram expulsos do céu, o inferno agora é criado. Porque seria impossível, né? Imagina, eles são expulsos do céu, da presença de Deus, eles iriam para onde, simplesmente?
para um lugar que fosse até melhor do que o céu, ou igual ao céu? Impossível. Aqueles que vão para o inferno, eles perdem a visão beatífica, ou seja, a felicidade eterna no céu, e vai para o inferno, que é o oposto da felicidade, é o sofrimento eterno. E tem uma coisa, não é Deus quem nos manda para o inferno. São as nossas atitudes que nos levam para lá. Então, o inferno existe. Lá no Evangelho de São Mateus, nós, no capítulo 25, depois você pode conferir, mas eu vou pegar apenas o versículo 41, que lá fala do juízo universal. Então Jesus diz o seguinte, que aqueles que não praticaram a bondade, a caridade, ou seja, aqueles que não fizeram as coisas por amor a Deus, não é praticar a caridade pela caridade, é praticar a caridade por amor a Deus. Se eu dou de comer a uma pessoa, eu estou vendo naquela pessoa a pessoa de Jesus Cristo, e eu dou o alimento para ela por amor a Deus. Aí Jesus diz que aqueles que não fizerem isso, aqueles que não amarem a Deus, aqui eu vou ampliando, aqueles que não cumprirem os mandamentos, que não viverem os sacramentos, Jesus diz assim, que eles irão para o julgamento, como diz na carta de São Paulo aos Coríntios, e ali irá prestar conta dos seus atos. E ali diz, retirai-vos de mim, diz Jesus. Retirai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, que na verdade são os demônios. Retirai-vos da minha presença. A vez que se sai da presença de Deus, vai para o inferno, para viver com o diabo lá. Estão entendendo, meus irmãos? O diabo existe, o inferno existe. Se vocês ouvirem alguém, qualquer autoridade da igreja, negando a existência do inferno, negando a existência do diabo, não caia neste ensinamento, que este ensinamento é errado. O ensinamento correto é o que Jesus nos fala. Jesus fala de Geena, referente ao inferno. Ele fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Ele fala do fogo eterno. É a recompensa daqueles que não quiserem amar a Deus livremente. Não é amar a Deus forçado, não. É amar a Deus livremente. Aqueles que não querem amar a Deus, um dia não poderão ir para a presença de Deus. Como é que a pessoa passa a vida dela toda neste mundo sem querer saber de Deus e depois vai para o céu? Não tem lógica. Não tem lógica a pessoa viver numa vida de pecado, negando a existência de Deus, fazendo o mal, não cumprindo os mandamentos, não indo à missa, e depois que morrer, ir para o céu. Tem cabimento? Não tem lógica. Até a redenção de Cristo, a morte dele na cruz, não teria finalidade nenhuma se todos depois vão para o céu, como eu já acabei de dizer. No Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1035, depois você pode ver e ler, e depois você pode ler também os outros parágrafos. Lá diz o seguinte: as almas, olha bem, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal
descem, e é interessante que o catecismo da igreja coloca o inferno para baixo, o céu para cima. Por isso fala que quando Jesus foi para o céu, ele subiu. Então, olha, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Morreu em estado de pecado mortal, sem o arrependimento, vai para o inferno. Compreendeu? Eu sempre dou essa paradinha, porque você precisa pensar no que o catecismo está dizendo, o que as Sagradas Escrituras diz, e é Jesus quem fala de geena, de fogo eterno, de sofrimento eterno. São os evangelistas que mostram Jesus combatendo com o próprio diabo, lá no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus e 4 também do Evangelho de São Lucas, você vai ver Jesus no deserto combatendo com o diabo. E nós vimos aqui, Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, o diabo estava lá. Então a pergunta que fica é, se uma terça parte desses anjos, que são chamados anjos decaídos, os demônios, eles foram expulsos do céu, eles foram para onde? Para o inferno. Mas existe um mistério aqui de que muitos desses demônios, eles agem nesse mundo por permissão de Deus, nos provando. Por isso que nós vemos aqui no Evangelho um homem que estava possuído pelo demônio, mas sabemos que ele está ao nosso derredor, como diz São Paulo, ou como diz São Pedro, procurando situações para nos devorar, para nos levar à tentação, para nos levar ao pecado. E por isso, diante das tentações que o demônio nos oferece, Deus nos dá força para que nós o vençamos. Mas é preciso também que haja da nossa parte o desejo de não cair no pecado. Mas se nós livremente damos ouvido ao diabo, aí nós vamos cair na tentação. E é aí na tentação, como eu acabei de dizer, que nós vamos realmente provar que nós amamos a Deus. Vamos supor, nós entramos numa situação ali de pecado, o demônio está nos tentando, e nós sabemos que aquilo ali pode ser um nocaute para a nossa alma, pode nos levar à perda da nossa salvação. E o demônio estaria oferecendo. E aí nós, como não temos forças sozinhos, nós clamamos a Deus. Clamamos o sangue de Jesus, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, pedimos a intercessão do nosso anjo da guarda, dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, para que as forças do céu nos ajudem a nos tirar do pecado. Mas se nós não recorremos, nós cairemos. E se nós cairmos no pecado, meus irmãos, que é a ofensa a Deus, o pecado mortal, e se nós morremos sem o devido arrependimento, nós iremos para o inferno. Você está compreendendo? Então, isso significa que o inferno está povoado de espíritos malignos. Então, o inferno não está vazio, o inferno está povoado de espíritos malignos e de almas que morreram no estado de pecado mortal, como diz o catecismo da igreja, e estão lá. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele consegue
nos mostrar que o inferno está cheio de almas, tem muitas almas lá e muitos demônios. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, ela teve uma visão do inferno. E quando ela viu o estado daquelas almas no inferno, ela mudou de vida. Uma outra pessoa, Santa Faustina, ela viu muitas almas no inferno. E os pastorinhos, que Nossa Senhora mostrou, eles ficaram assustados quando eles viram tantas almas. Aí Nossa Senhora pediu que eles fizessem sacrifício e rezassem pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, porque quem está no inferno não vai sair mais de lá. Então Nossa Senhora pediu que eles fizessem sacrifício para que as almas não fossem para o inferno, que eles rezassem pela conversão das pessoas para que as almas delas não fossem para o inferno. Santa Francisca Romana também, ela tem todo um tratado onde ela fala do inferno. Então no inferno tem muitas almas, tem muitos demônios no inferno, como tem muitas almas no céu e muitos anjos no céu. Miríades, multidões e multidões de pessoas no céu e de anjos nos céus. Mas também muitas e muitas almas no inferno, muitas e muitos demônios no inferno. São João Bosco também foi outro que teve a experiência. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra isso. A existência do diabo e, em consequência disso, a existência do inferno, a existência do céu, porque Jesus veio do céu, a existência de que tem muitas almas no inferno e espíritos malignos, e também a existência de muitas almas no céu e muitos anjos no céu, e a Santíssima Trindade, Nossa Senhora. E o purgatório são aqueles que morrem não em estado de pecado mortal, mas que passam um tempo lá para depois estar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.